Olá, tudo bem? Bom, dando continuidade ao vídeo que nós começamos na sexta-feira, falando sobre a importância da armadura de Deus, eu quero meditar com vocês hoje em Efésios 6:14, que diz assim: Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça. Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre o cinto da verdade. O cinto na armadura romana era algo que prendia toda a armadura. Se o cinto falhasse, corria o grande risco do soldado perder a armadura no meio do combate. Então o cinto, ele era uma peça fundamental. Muitas vezes nós ignoramos, o cinto pela questão de hoje não ser tão relevante. Mas no tempo do apóstolo Paulo, no tempo da armadura romana que ele está descrevendo, ele era extremamente importante, porque ele prendia toda a armadura. E assim é conosco. Quando Paulo está usando a expressão e cingindo-se com o cinto da verdade, o sentido da verdade aqui não é apenas de não mentir, mas faz questão a lealdade, integridade, fidelidade ao Senhor. Quando João escreve no capítulo 8, Jesus falando, ele diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8:32. João 8:36, Jesus também diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa geração é uma geração que está se entregando ao pecado cada vez mais. Ela ainda não entendeu o que a graça faz com a nossa vida. A graça não apenas me liberta da condenação do pecado, como ela me dá poder para vencer o pecado. E quando Paulo está usando o termo cingindo-se com o cinto da verdade, ele está dizendo: sejam íntegros ao Senhor, sejam fiéis ao Senhor, sejam leais ao Senhor. Um cristão não pode querer vencer o diabo, que é o pai da mentira, se ele for um cristão desonesto. Se ele for um cristão que não preze pela verdade. Porque lembra que a gente falou no vídeo passado? O diabo está a todo momento colocando ciladas na nossa frente. Está tentando nos derrubar. Se um cristão não é alicerçado na verdade, no primeiro passo que o diabo colocar na frente dele, uma primeira cilada que o diabo colocar na frente dele em relação à mentira, ele vai cair, ele vai pecar. Por quê? Porque ele não está alicerçado na verdade. Spurgeon falava que os homens, para serem verdadeiramente ganhos, devem ser ganhos pela verdade. Quando nós encontramos com Cristo, quando nós fomos libertados por Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, nós fomos ganhos pela verdade. Nós entendemos que Cristo é a verdade. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, nós precisamos representar Cristo através da verdade. Nós precisamos ser íntegros, nós precisamos ser honestos, fiéis ao Senhor. As pessoas têm que confiar em nós. Nós precisamos ser diferentes do mundo. E Paulo prezava muito pela verdade. Em Efésios 4:15 ele diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, Paulo está falando: cresçam em verdade, em amor. Sigam a verdade e cresçam em amor. Qualquer cristão que não esteja verdadeiramente alicerçado ou usando o cinto da verdade, ele corre um sério risco de perder a sua armadura quando for enfrentar o diabo. Ele corre um sério risco de ficar desarmado, de ficar completamente indo para um suicídio, porque é isso que você vai fazer se você for para enfrentar o diabo sem uma armadura. Paulo diz que não é pelo nosso poder, revestindo de toda a armadura, ficais firmes. É pela armadura, pelo poder de Deus, pela provisão de Deus, e que nós resistimos o diabo, sujeitando-se a Deus. E para isso nós precisamos prender muito bem a nossa armadura, sendo fiéis, sendo íntegros, sendo verdadeiros perante o Senhor. Nós não somos mas aquele coitadinho que era escravo do pecado, não. Nós conseguimos a nossa liberdade em Cristo. Nós precisamos preservar a nossa santidade. Nós precisamos lutar pela nossa santidade, ir até o fim pela nossa santidade. Eu entendo que nós estamos em um progresso. Eu entendo que a cada dia nós precisamos melhorar e crescer até chegar à estatura do varão perfeito. E isso é só quando Jesus voltar. Eu entendo disso. Mas eu também entendo que a nossa geração não entendeu que é um progresso. Ela está parada no mesmo ponto, ela não está evoluindo, ela não está crescendo em verdade e em amor, ela não está se assemelhando aos santos do passado. A nossa geração está entregue ao pecado porque não foram verdadeiramente ganhos pela verdade. Nós precisamos voltar a pregar a verdade, nós precisamos usar a verdade, nós precisamos prender muito bem a nossa armadura com o cinto da verdade.